Olá, meninas! Mais uma vez estamos aqui para juntas aprendermos mais um pouquinho sobre o que é o Projeto Mel, sobre alguns pontos importantes desse projeto que vão nos ajudar no nosso dia a dia, no nosso uso de dons, né? Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração e assim nós já retomaremos um pouquinho do que nós aprendemos no último vídeo e já iniciaremos o que nós vamos aprender hoje, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade de juntos podermos aprender um pouquinho mais de ti. Estamos hoje, neste dia tão especial, o sábado, e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, que o teu Santo Espírito coloque, Senhor, em nosso coração aquilo que precisamos aprender, para que possamos desenvolver a missão que o Senhor nos confiou. Continua conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meninas, no nosso último vídeo, nós aprendemos algumas coisas importantes sobre o projeto, né? Que era o quê? O projeto, ele possui 3 fases, que são a mulher ser investida no lenço, no arganel, e se tornar uma mulher missionária. Nós aprendemos que essa mulher, ela usa os dons e os talentos que ela tem para que a missão possa ser continuada. Nós também aprendemos que a mulher, ela precisa ter o quê? Uma comunhão diária com Deus, ela precisa ter um momento regular de oração. Todos esses pontos são importantes, né? Assim, não só como uma Mel, como uma mulher que leva a luz, mas principalmente como uma cristã, né? Nós estamos aprendendo isso. E isso é muito interessante. E hoje, a gente vai aprender a gente também aprendeu que todas nós temos uma missão, e eu não posso esquecer de mencionar isso. Cristo nos deixou essa missão. Lá em Marcos 16:15, ele disse, ide por todo o mundo. Ele deu essa missão, não foi apenas para o pastor, não foi para os homens, para os anciãos, ele deu para todos. Então, todos nós, quando aceitamos a Cristo, temos a missão de ir ao mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas. A gente não pode fazer acepção, assim como Cristo também não fez, né? Então, a missão que ele nos deu é pregar, levar a mensagem, levar a luz para outras pessoas. E hoje nós vamos aprender a importância do quê? A importância do testemunho dentro dessa missão, né? Porque a missão em si, ela tem vários pendentes, ela tem várias coisas que fazem com que ela funcione. Nós aprendemos que no nosso primeiro vídeo, que nós precisamos estar envolvidos e que todos devem estar envolvidos, porque se a gente não está envolvido, a gente se torna um piedoso que não realiza a obra da piedade. Ele é apenas uma pessoa que ama a religião, mas ela não vive o que a religião pede, né? E hoje a gente vai entender como que essa religião, como que essa missão, ela tem que afluir em nós, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês e assim a gente vai aprendendo coisas muito bacanas. Olha só, aqui é para que vocês conheçam a logo do nosso projeto, Projeto Mel, né? Como a gente tinha falado ali no nosso último vídeo, Mulheres Evangelizadoras Levando Luz. Esse é o logo do Ministério da Mulher, que ele amplia o quê? Todas as raças, todas as nações, todas as mulheres fazem parte. Novas, pequenas, adultas, idosas, todas, né? Todas têm a missão. E aqui a gente, então, continua usando o quê? O método de Cristo para que a gente aprenda mais sobre esse projeto tão especial do Ministério da Mulher, que é o Projeto Mel. E olha só, então a gente vai falar da importância e como que é a dinâmica do testemunho, porque o testemunho, ele é muito importante. Eu já mencionei algumas vezes que eu converso, quando eu prego, e nos últimos 2 encontros que nós tivemos de mulheres, que muitas vezes uma pessoa, ela vai parar a vida inteira, ela vai perder horas de sua vida para olhar como você é.
e às vezes ela não vai parar para ouvir o que você tem a dizer. Porque a nossa forma de agir, ela vai depor muito mais contra nós do que o que a gente fala, né? Então nós temos que entender isso, que o testemunho, ele é algo muito importante. Se eu digo que eu sou adventista do sétimo dia e eu não guardo o sábado como eu deveria guardar, isso vai trazer um, um nó na cabeça de uma pessoa que eu estou tentando evangelizar. Então, eu tenho que entender a importância do meu testemunho ser coerente ao que eu falo, tá bom? Então, vamos lá. Retomando, a gente já disse que a missão é a participação de todos, Marcos 16:15, que nós fomos chamadas para levar e ser luz, que está em Mateus 5:14-16. Então, aqui nós entendemos que a missão, ela deve ser cumprida com a participação de cada cristão, independente da cor, independente da raça, independente da etnia, independente da classe social, independente do sexo. Todos nós fomos chamados para essa missão. Também que a pregação do evangelho deve se tornar um estilo de vida, né? O meu testemunho, ele não pode ser algo ocasional. O meu testemunho, assim como a pregação do evangelho, ele tem que ser um estilo de vida que eu adotei. E que cada cristão deve procurar dentro do seu círculo de amigos, familiares, alguém que ele possa levar a Jesus. Todos nós conhecemos alguém que precisa de Jesus, alguém que ainda não conhece a Cristo. Então, nós temos a oportunidade de usar os nossos dons e os nossos talentos para levar luz para essas pessoas. Eu gostaria que vocês lessem comigo João 1, no verso 35. Hoje a gente vai usar um pouquinho mais a Bíblia, e isso é muito importante, para que a gente fundamente algumas coisas que a gente vai aprender aqui, tá bom? João 1, 35 até o 40 nós vamos ler. Diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E aqui tem um detalhe. Nós vemos que João estavam com 2 discípulos. Se eles eram discípulos, eles conheciam a vida de João e eles estavam buscando conhecer mais do que João conhecia. Eles tinham também um relacionamento de amizade, né? Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Então, eles conheciam, eles davam importância para o que João falava e foram então seguir a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Detalhe, nós vemos que esses 2 discípulos, eles eram amigos de João. E eles, então, quiseram conhecer Jesus por causa do testemunho de João. Isso é magnífico, porque nós vemos a importância do que João vivia, João pregava. Ele era coerente ao que ele dizia e ao que ele fazia. Então, o que acontece com isso? Eles tiveram a curiosidade de saber como era João, como João sabia daquilo. Então, se João sabia aquilo, se João falava aquilo, opa, tinha algo real aí. Eles não tiveram dúvida, então eles foram o quê? Foram conhecer de quem João falava. Eles, então, passaram a seguir Jesus. E o detalhe que nós vemos é que um deles era André. Mas aqui o que eu quero pontuar com vocês é que eles começaram a seguir Jesus graças ao testemunho de João. Entre eles existia um relacionamento de amizade, que nós já dissemos. E o testemunho de João
teve muito mais impacto na vida deles do que de qualquer outro, porque eles conheciam João, eles sabiam como João era. Então, quando João disse, eles tiveram a curiosidade de, então, buscar entender aquilo. Olha só. Então, aqui nós vemos como que acontece a missão dentro do nosso círculo. João era quem tinha o conhecimento de Cristo. Ele reconheceu, eis o Cordeiro de Deus. E aí ele repassa o seu conhecimento para outros dois. Mas aqui nós estamos falando apenas de André, porque hoje a gente vai se ater a isso, né? E André, então, ele vai, segue a Cristo. E aí entra aquela frase que a gente já comentou no último vídeo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. O que um missionário faz? O que um verdadeiro discípulo faz? Um verdadeiro discípulo, e aqui nós temos João, ele cumpre a missão que foi confiada a ele, que é o quê? Anunciar a verdade a outros. E então, o que ele faz? Ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Ele compartilha o que ele havia descoberto. E aí, então, começa a desenrolar-se, então, a missão. Vamos continuar, então. João 1, ainda, né? No verso 41 e 42, que diz assim. E aqui está se referindo a André agora. Ele chamou primeiro seu irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Vamos ler até essa parte aqui. E o levou a Jesus. Quando André, ele descobre o Messias, ele tem então o desejo de compartilhar com alguém aquilo que ele tinha descoberto. E o que ele faz? Ele procura, ele achou, a Bíblia deixa claro que ele achou. Ou seja, ele estava procurando Simão. Por quê? Porque ele queria agora compartilhar com alguém da sua família o que ele havia descoberto. E aí entra o detalhe, ele procurou dentro do círculo de familiares, ele procurou seu irmão. E ele falou sobre Jesus. E ainda tem o detalhe de que eles ainda trabalhavam juntos. E o que André ele faz? Ele o leva a Jesus. E olha só, aqui o nosso desenrolar da missão, a nossa corrente da missão está aumentando. André ouviu de João e agora André ele replica o que João fez. Ele se tornou então um discípulo, né? Porque ele copiou o que o seu mestre havia feito. E ele vai então e chama a Pedro, e Pedro faz o que agora? Vamos descobrir? Vamos continuar então. No verso 43 e 44. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Se nós olharmos de certa forma, Jesus encontrou Filipe e o convidou, mas no 44 existe um detalhe importante. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Olha o detalhe maravilhoso. André, Pedro e Filipe moravam na mesma cidade. Eles eram vizinhos, eles eram amigos. E agora, André e Pedro, uma dupla, agora nós vemos uma dupla de missionários, eles fazem o quê? Procuram alguém dentro do seu círculo de amigos que eles pudessem, então, transferir a boa nova que eles haviam descoberto. Então, nós vemos que a gama está crescendo, que a missão está se desenrolando. E agora nós vemos, então, João, André, Simão Pedro e Filipe. Tudo começou com João, mas agora nós já temos mais 3. E isso é maravilhoso. O evangelho tem esse propósito. O propósito de que descubra o que Cristo fez, conte para outro, e conte para outro, e conte para outro.
Esse é o propósito do Evangelho. E olha só, vamos continuar agora no verso 45, que diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Queridos, nós vemos então que João, ele testemunhou de Jesus para quem? Para André. André aceitou a missão e agora ele faz o quê? Ele procura o seu irmão e o leva a Cristo. Os dois se tornam uma dupla missionária e aí eles encontram Filipe, um amigo deles. E agora Filipe, ele replica o que André e Pedro haviam feito. E ele vai e chama quem? O amigo, Natanael. Ele também o encontra, ele o procura, o encontra. Ele sabia que o amigo estava examinando as escrituras. Se nós decorrermos aqui, e isso fica claro justamente no que a gente leu, que ele fala o quê? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Natanael buscava saber quem que era o Messias. E aí, o que Filipe fala? Fala, nós achamos ele. E então, ele vai e o leva a Cristo. Só que aqui já existe, além da amizade, Filipe sabia que Natanael, ele buscava conhecer quem era Cristo. E, queridos, às vezes nós temos no nosso círculo de familiares, de amigos, pessoas que buscam conhecer a Cristo, mas ainda não têm não tiveram ainda essa oportunidade de conhecer a Cristo, como realmente as Escrituras o mostram. Porque, às vezes, elas estão procurando em fontes que são fontes errôneas, fontes que trazem a visão humana de Cristo. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Cristo como ele realmente é, o homem divino humano, que nos deu uma missão de pregar aos outros e de levar familiares, de levar amigos até ele. Então, ele, além de o procurar, ele faz o quê? Ele fala, olha, eu achei aquele por quem Moisés havia escrito, aquele de quem Moisés havia dito que ele viria. E eu quero levar você até ele. Eles tinham também um relacionamento de amizade, de orar juntos, de ter momento de procurar a Cristo juntos. E por isso que quando Filipe ele encontra Cristo, o primeiro impulso dele é levar Natanael. E olha só, nós vemos então que João, o seu ministério, a sua missão, faz o quê? Faz com que 4 outras pessoas conheçam a Cristo. Isso é a missão para que o Senhor nos chamou. Uma Mel, uma mulher que se coloca como evangelizadora, uma mulher que se coloca como uma mulher que quer levar luz a outros, ela justamente quer isso, quer fazer com que a luz que ela recebeu resplandeça em outras pessoas e que ela possa mostrar a Cristo como ele é para outros. Mas aí pode vir a pergunta, mas aonde eu vou falar de Jesus? Porque os meus familiares já conhecem e não aceitam. Mas olha só o que Ellen White fala no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 62. Ela diz assim, que nós temos que falar de Jesus no círculo familiar, no lar do vizinho, à cabeceira do doente, de maneira tranquila, podeis ler as Escrituras e falar acerca de Jesus e da verdade. E, queridos, Mateus 11, 29, ele também diz que nós devemos seguir o quê? Nós devemos aprender com quem? Nós devemos aprender com Cristo. Tudo que nós temos trabalhado aqui, e que nós ainda vamos ter em mais 2 vídeos, tudo isso são métodos que Cristo deixou escrito para que a gente, através da missão, pudesse aprender,
se desenvolver e levar outros ao conhecimento de Cristo. Se nós olharmos para a vida de João Batista, nós vemos que não era fácil a missão de João Batista. E se nós olharmos para o que Cristo nos diz, ele diz que esse mundo, ele não nos pertence, nós estamos aqui por um tempo. Então, aqui é para que a gente se desenvolva, para que a gente possa levar outros ao conhecimento de Cristo. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades. A todo momento nós temos que testemunhar. É aquilo que nós começamos a falar lá no comecinho. Ser cristão, pregar o evangelho tem que ser um estilo de vida, tem que ser algo natural. Não pode ser algo que eu faço quando eu tenho tempo, ou quando eu não estou com... Hoje eu vou tirar para mim fazer alguma coisa para Deus. Não, é todo o tempo. É na minha casa, é com os meus amigos, é com a minha família, é no meu serviço, é na escola, é na faculdade, aonde eu estiver, eu preciso testemunhar de Cristo. Dando continuidade, olha só que coisa maravilhosa. Com a vocação de João, André e Simão, Filipe e Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. João dirigiu 2 de seus discípulos a Cristo. Então, um deles, e aqui nós estamos mencionando quem? Um deles, porque a Bíblia relata apenas esse um. O outro nós não sabemos, os 2 foram levados a Cristo. Mas pode ser que este outro não quis continuar a missão que Jesus havia, né, chamado para que ele fizesse. Então, olha só, um deles, André, achou a seu irmão e chamou-o para o Salvador. Foi logo chamado Filipe, e este foi em busca de Natanael. Estes exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos, vizinho ou vizinha. Queridos, nós vemos no Novo Testamento muitas passagens falando de Pedro. E Pedro, ele foi aquele que fundou, aquele em que Deus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Só que existe algo muito lindo que eu aprendi quando eu comecei a estudar sobre isso, que foi: se o testemunho de João não houvesse tocado a André, irmão de Pedro, Pedro pode ser que não teria aceitado a Cristo. E pode ser que a obra que Pedro haveria de desempenhar não houvesse sido desempenhada. Nós vemos aqui que o esforço pessoal de André, embora ele seja mencionado poucas vezes na Bíblia, mas o esforço pessoal dele em levar o seu irmão a Cristo fez com que a igreja primitiva, aquela igreja fervorosa, aquela igreja que buscava os outros, iniciasse. A nossa responsabilidade, e isso aqui eu quero enfatizar, muitos há que necessitam do serviço de amoráveis corações cristãos. Têm se imergido na ruína muitos que poderiam ter sido salvos, houvessem seus vizinhos, homens e mulheres comuns, se esforçado em benefício deles. Muitos há à espera de que alguém se lhes dirija pessoalmente. Na própria família, na vizinhança, na cidade em que residimos, há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Isso está lá no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 141. Queridos, aqui Ellen White ela enfatiza que existem muitos que precisam. Eles estão em ruínas, eles estão em desespero. E eles esperam o quê? Que pessoas como nós, pessoas simples, pessoas que estão aprendendo também, que elas tenham esse desejo de levar Cristo a elas. E isso vai fazer com que? Vai fazer com que elas vejam que aqui, que esse mundo, onde nós temos vivido tantas coisas tristes, é temporal. Que nós não vamos ficar aqui para sempre. Que aqui nós estamos passando um período de tempo.
que essa aqui não é a nossa casa, que esse aqui não é o nosso lar, que essa não é a nossa pátria. Essa é a nossa responsabilidade. Advertir as pessoas, falar do amor de Cristo, procurá-las, porque elas estão aí. São vizinhos, são amigos, são pessoas da nossa família, são colegas de trabalho. Agora nós só precisamos o quê? Lembrarmos da missão que nos foi dada. Marcos 16:15. Ide e pregai o evangelho. Ide. Onde você está, pregai o evangelho. Você não precisa ir para outra cidade, você não precisa ir para outro país, para outro estado. Ide aonde você está e pregai o evangelho. Isso é o mais importante na nossa caminhada cristã. É nós entendermos a nossa missão e realizarmos ela. Foi isso que João fez. João, ele entendeu a missão que ele tinha e ele então compartilhou essa missão. Compartilhou com André, que compartilhou com Pedro, que compartilhou com Felipe, que compartilhou com André, Pedro, Felipe e Natanael. Esse é o desenrolar. E aqui nós sabemos que houveram muitos outros, mas eu queria enfatizar esses porque esses foram, como foi dito, foram os que iniciaram a obra da igreja primitiva. E aqui eu convido você a realizar a mesma missão. O Projeto Mel é isso, é se desenvolver, é usar o seu talento, o seu dom para falar, para advertir as pessoas das grandes bênçãos que Cristo tem por ela. E hoje eu vou deixar um desafio para vocês. Esse desafio é simples. Eu quero que vocês pensem em 2 ou 3 pessoas, tá? Que não conhecem a Cristo. E eu quero que vocês passem a orar por elas. A orar por elas. O primeiro passo para que a gente consiga realizar a obra de Cristo é orar. Orar. Aqui eu já expus as partes mais principais dessa segunda parte desse treinamento nosso. Ainda haverão mais 2 partes, e daí nós finalizamos no dia 26, como eu já havia dito. Mas o que eu quero com vocês é que vocês entendam que a missão ela foi dada por Cristo para que a gente se desenvolva como cristão. Que a missão que Cristo nos concedeu, ela tem a função de nos desenvolver. Que vocês consigam encontrar essas pessoas, orem por elas, e depois a gente vai descobrir o que a gente vai fazer por elas, tá bom? No decorrer eu vou comentando com vocês, mas vocês vão gostar, vai ser muito legal. Eu gostaria neste momento de orar, e assim nós finalizaremos essa segunda parte. Eu estarei enviando para vocês também as perguntinhas, como da outra vez, tranquilamente, vocês me respondam, tá bom? E eu estarei passando as informações de como será no dia 26, aonde será, tá bom? Mas eu tenho certeza, está sendo tudo preparado com muito carinho, vocês vão gostar bastante. Oremos? Querido Pai que estás nos céus, te louvamos porque podemos aprender um pouquinho mais sobre ti. Senhor, vemos no testemunho de João as maravilhas que o Senhor concedeu a ele. Pai, como é lindo ver que o testemunho deste homem pôde salvar outros tantos. Aqueles, ó Pai, que realizaram a missão, que iniciaram, e que por causa, Senhor, deles, hoje nós estamos aqui. E nós pedimos a Ti que o Senhor nos desperte, Pai. Aqui estamos, ó Pai, com mulheres que decidiram se envolver num projeto tão especial, o Projeto Mel, onde, Pai, elas querem levar luz para outras pessoas, que elas possam crescer, se desenvolver e possam, Senhor, aceitar a missão que o Senhor concedeu, que o Senhor nos deu, e possam realizá-la, Pai, com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos.
Pedimos que o Senhor continue conosco e nos dê forças, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos encha, Pai, do Teu Espírito Santo. Pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe a cada uma delas, que cada talento que elas possuem, Pai, que elas possam usar para Teu serviço, para honrar e bendizer a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridas, eu agradeço por vocês terem ficado comigo até agora e estarei enviando mais informações no decorrer da semana. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais.